Olá, esse é o nosso momento quiz, é a revisão da aula anterior e eu já peço para você anotar de 1 ao 7, nós vamos fazer as perguntas e lembrando também que no final você tem que colocar a quantidade de acertos e mandar para o número do CENIB. E também você vai anotar somente as respostas, ok? Vamos lá para a primeira questão. Capacitar, confiar e conceder fazem parte dos 5 Cs do propósito do valor pessoal. Quais são os outros 2? Anote aí. São 5. Eu falei 3, que são capacitar, confiar e conceder. E quais são os outros 2? Vamos lá para a segunda. Romanos 12:3 está em um dos conceitos dos 5 Cs. De qual ele está se referindo? Foi o versículo da semana da meditação. Romanos 12:13 está em um dos conceitos dos 5 Cs. De qual ele está se referindo? Vamos para a terceira questão. Deus o fez da maneira que você é, porque ele tem um propósito singular que quer realizar através da sua vida. Qual referência respalda esse princípio? Letra A, Salmos 119:105. Letra B, Salmos 139:14. Ou letra C, Salmos 125:1. E aí, a letra A, B ou a C? Repetindo a questão. Deus o fez da maneira que você é, porque ele tem um propósito singular que quer realizar através da sua vida. Que referência respalda esse princípio? Letra 4. Sobre valores errados. A pessoa que tem uma atitude de superioridade é aquela que restringe sua comparação apenas às pessoas a quem ela se sobressair. Esta é uma afirmação verdadeira ou falsa? Coloque aí, verdadeira ou falsa. 5. Cite um dos princípios dos direitos pessoais. Anote aí, são 2. Você pode colocar um ou outro. O 6º, como você pode transformar as fontes de irritação em motivos para comunicar o amor de Deus aos outros? Escreva apenas uma. São 3 fontes, você pode colocar somente uma. As fontes de irritação, como você pode transformar as fontes de irritação em motivos para comunicar o amor de Deus aos outros. A última, entregar a justiça do meu caso na mão de Deus é o conceito de... Coloque aí. Agora, nós vamos para a nossa correção. A primeira, se você colocou criar e coragem para vencer, está correta. A segunda é criar. O conceito dos 5 Cs é criar. O terceiro é a letra B, Salmo 139:14. A quarta, a resposta é verdadeira. E a 5, se você colocou uma dessas duas, você acertou, que é: permita que Deus opere de maneira sobrenatural pela submissão de todos os seus direitos pessoais. E o 2 é superando a preocupação. Sexta, se você colocou uma dessas, também está correta. Primeiro, reconhecendo uma amargura contra Deus. Segundo, perdoe inteiramente as falhas deles. E terceira, relacione as falhas das pessoas que o prejudicaram. E a última é o perdão. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, então, hoje nós vamos para a nossa 4ª aula do nosso CENIB Criativo com a disciplina Princípios de Vida. A gente tem aprendido muita coisa bacana com essas aulas e hoje nós queremos, então, falar mais direcionado sobre as bem-aventuranças. Sim, o que vamos começar falando hoje, então, na nossa 4ª aula, para você já tomar nota aí sobre as bem-aventuranças, né? Isso está na nossa Bíblia, aqui, ó, na sua Bíblia aí, que você já deve estar com ela aí na sua mesa, no seu sofá, para estar sempre verificando se o que nós estamos falando está correto. Lá no capítulo 5 do livro de Mateus. Então, acompanhe conosco, tá?
E nós vamos falar mais objetivamente, então, sobre as vantagens de ter as bem-aventuranças, né? E as consequências de não cumprir ou de não seguir o plano de Deus para a nossa vida. Então, como eu disse, isso está lá no livro de Mateus, capítulo 5. Corre lá e já abre sua Bíblia para a gente conversar. Jesus, então, vai até aquele monte, ele sobe o monte com a multidão e pede, então, que aquela multidão que estava seguindo se assente e fique em paz para observar os seus ensinamentos naquele momento. Primeiro, então, ponto que Jesus nos fala ali sobre a bem-aventurança, né? Pobre de espírito. O que isso significa? Se trata de alguém que já se submeteu completamente à vontade de Deus, né? Colocou toda a sua fé na pessoa de Deus através de Cristo Jesus, quem morreu por mim, morreu por você naquela cruz. Sim, é isso que você está pensando aí então. É quando você toma decisões por conta da vontade de Deus e não decisões por conta do seu prazer ou do seu simples querer. Isso é ser pobre de espírito. É você então se submeter a essa vontade, a vontade de Deus. É você chegar num nível de humildade tão grande que agora quem manda na sua vida não é mais você. Quem manda na sua vida é o Espírito Santo de Deus, na pessoa de Deus. É Ele quem vai conduzir daqui para frente todas as suas decisões, todos os seus quereres, as suas vontades, né? Ele vai estar juntamente com você, te guiando, te dando orientações para você vencer a cada dia as suas tentações, as suas dificuldades, enfim, Ele vai estar contigo também compartilhando das suas alegrias. Então, ser humilde, né, é ser pobre de espírito, é a mesma coisa. Eu imaginava, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, que ser pobre de espírito é você ser uma pessoa pobre, sem dinheiro nenhum, mas não tem nada a ver isso. Ser pobre de espírito, como está relacionado no livro de Mateus capítulo 5, quando Jesus fala ali, aquela multidão, nas bem-aventuranças, é você realmente doar a sua vida, né, entregar a sua vida para Jesus ser o Senhor. Então, o princípio que está ali contido nesse versículo, né, nessa bem-aventurança. Primeiro princípio contido aí, salvação. Quando você é humilde, você se submete a Cristo, você tem salvação. Outra coisa, um outro princípio muito legal, um único propósito. Quando você se submete à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo, à pessoa do Espírito Santo, que no caso os três são um só, você então tem ali um único propósito. A vontade de Deus é a sua vontade. A palavra diz que a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E o terceiro princípio que está ali oculto, né, contido nessa passagem, completa a compreensão do princípio da autoridade, ou seja, você se submete à pessoa de Deus, então logo você está aceitando a autoridade deste Deus na tua vida. Agora, vamos ver sobre consequência da violação? Letra A, para você tomar nota aí. Letra A, separação de Deus. Olha, quando você viola esse princípio, viola essa verdade, você se separa de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no verso 23, pois o salário do pecado é a morte. Você se desconecta quando você viola esse princípio. Letra B, o espírito crítico, né? Você, quando viola isso, você começa a ter um espírito crítico, um espírito cheio de orgulho. Você conhece alguém, mesmo na sua igreja, até no seu grupo de amizade, que tem esse espírito sempre de criticar, nada vai prestar, nunca vai acontecer, sempre ele tem uma ideia a mais, que é uma ideia que, na verdade, no fundo, discorda de você, que discorda da pessoa de Deus? Olha só o que diz Provérbios 13:10. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se, anima-se, né, na sabedoria. Então, qual é aí, para nós sabermos a vontade de Deus, qual é o resultado de obedecermos, então, esses princípios? Olha só, resultado da obediência, tome nota aí, resultado da obediência. Primeiro, vida eterna. Quando você obedece, você tem a vida eterna. Quando você se submete, você aceita a pessoa de Jesus, vida eterna. Letra B, você tem atitudes mais maduras.
Você deixa de ser aquele bebê espiritual, como a gente conhece aqui, né? E torna-se um jovem, um adulto espiritual. Atitudes maduras na compreensão, não de si mesmo, mas compreensão na vontade de Deus na sua vida. E a letra C, esse é o mais bacana, né? Alegria e contentamento. Todas as vezes que você vai para a palavra e a palavra te confronta, você tem alegria. Todas as vezes que alguém te chama a atenção, te exorta, você não vê isso como uma coisa ruim, mas você vê isso como um tesouro. E você se alegra e se deleita com aquilo. Então, você puxa para si mais contentamento. Agora vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. Mansidão, mansidão. Olha só, do que se trata isso? Ou melhor dizendo, de quem se trata mansidão? Se trata de alguém que fez uma importante entrega, a do direito de propriedades terrenas, né? E entregou todos esses bens, seja, olha só, vamos lá, seja o seu relógio, seja o seu celular, seja o seu carro, seja o seu computador, seja a sua casa, seja a sua vida, seja seus filhos, seja a sua família, seja tudo que é terreno, você os entregou, né, como direito para Deus. Ou seja, seu direito é de não ter direito algum. É isso mesmo quando nós cantamos aquele hino muito bacana. Seu direito é de não ter direito algum. Deixa eu te explicar mais um pouquinho aqui um princípio que está oculto, o princípio que está contido nessa passagem, principalmente de cultivar a mansidão, né? Ser manso. Aí vem aquele nosso grande ensinamento assim: então, pastor, ser manso é que eu tenho que ser assim bem, né? Como nós falamos aqui no norte do país, bem leso, né? Bem sem muita expectativa. Não é nada disso. Ser manso é você obedecer a uma autoridade suprema, a autoridade de Deus. Então você cultiva essa característica, que é a característica de Jesus na sua vida. Agora, as consequências, né, da violação de não ter esses princípios ou de não obedecer esse princípio da bem-aventurança, que é a mansidão. Primeiro, letra A, espírito obstinado e um espírito rebelde. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, nos fala sobre isso daí. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Letra B, segunda consequência, né, de você não atentar para esse princípio. Um espírito de ansiedade. É o que está descrito lá em Filipenses capítulo 4, no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e por súplicas, e com ações de graça apresentem-se seus pedidos a Deus. É você, olha, liberar todas essas preocupações, mas aquele que viola esse princípio da mansidão traz para si todas essas preocupações, não consegue se livrar, não consegue se libertar de todas essas preocupações e acaba entrando em uma ansiedade extrema, por sinal até em algum tipo de doenças psicológicas, tá? Letra C. Quem viola tem como consequência um espírito irritado, né? Como está escrito em Efésios capítulo 4, no verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja só, você já viu aquela pessoa que vive irritada? Aquela pessoa que vive estressada? É muito simples, gente, de nós entendermos. Basta explicar assim. É uma pessoa que não confia plenamente em Deus, que não entregou os seus direitos a Deus. Ela sempre acha que vai ter um jeitinho para resolver aquela situação. Isso é característica típica de quem não colocou, né, ainda no seu caráter, não adotou no seu caráter a mansidão de Cristo. Agora, o resultado, agora anote assim, resultado da obediência a esse princípio. Letra A. Poder para viver sobrenaturalmente pela fé. É isso mesmo. Sobrenatural? Isso não é um filme? Tem nada de filme.
Essa deveria ser a vida do Filho de Deus, a vida daqueles que se chamam de cristãos. Eles têm um poder para viver sobremaneira, sobre todas as preocupações, sobre todas as dificuldades que existem nessa vida terrena. Eles vivem pela fé. Letra B, uma extrema capacidade para se aproximar das promessas de Deus. É por isso que você vê muitos filhos de Deus, né, sempre alegres, sempre dispostos, sempre, né, para frente, porque dia após dia eles vivem pela fé, verdadeiramente, né, não de forma hipócrita, e conquistam grandes vitórias no Senhor. Por isso, a sua alegria é verdadeira e permanente. Letra C, resultado de quem vive em obediência com relação à obediência. Vitória sobre a ira e sobre as preocupações. Não tem coisa melhor do que você ser vitorioso consigo mesmo. Porque se existe um gigante, né, tão grande, tão alto, tão forte nessa terra que pode vir contra-atacar você, sabe quem é? Muitos dizem que é Satanás, mas na verdade é você mesmo. Todos os dias, quando nós acordamos, nós lutamos contra as nossas próprias vontades. Então, quando você vive em obediência com a mansidão de Cristo, olha só, você tem uma vida vitoriosa, né, sobre todas as suas iras, sobre todas as suas raivas, estresses e principalmente sobre as suas preocupações. Terceiro, vamos falar agora de misericórdia. Tem um monte de gente que acaba, né, misturando, se confundindo com pena, com misericórdia. E vamos explicar para você como é que é essa informação sobre misericórdia. Se trata de alguém que tem simpatia, olha só, evidencia o amor, perdoa sempre. Você é uma pessoa que perdoa sempre? Você é uma pessoa que libera perdão facilmente? Isso deveria ser um ponto forte, logo após o amor, na sua característica dessa nova vida como cristão. Perdoar, liberar perdão, perdoar, não guardar rancor, não guardar mágoas, né? Eu gosto muito, assim, na verdade, eu casei com uma mulher muito legal, muito bacana, e hoje eu entendo que é uma mulher de Deus, porque no dia seguinte, ou uma hora depois de nós termos feito ou tido alguma divergência, caramba, ela esquece tudo. Ela perdoa, ela não lembra mais. Isso lhe faz muito bem, né? Então, ser sincero no perdão àqueles que te ofenderam. Misericórdia é não sentir pena do coitado, mas é agir para ajudar o próximo. Não é aquele momento que você para ali no sinal e vem aquele monte de garotos, de crianças, de jovens pedir esmola de você e você, né? Eu vou ser misericordioso. Você abre lá a latinha das moedas e dá um monte de moeda. Aí você fecha seu vidro e vai embora sentindo-se muito feliz, parecendo que você resolveu a vida eterna daquelas pessoas. Isso não é misericórdia. Isso é sentir pena. E pena nos traz um sentimento de culpabilidade, de insuficiência, de não podermos ter resolvido a situação do outro. Mas quando você tem misericórdia, né, a misericórdia ela te leva a uma ação, a verdadeiramente uma resolução na vida daquelas pessoas. Agora, anote aí, vamos ver o princípio que está oculto, o princípio que está nas entrelinhas, né, contido nessa passagem. Olha só, um espírito de perdão, é isso mesmo, foi o que eu falei no início, né? Você traz para si um espírito perdoador, o mesmo espírito de Jesus. É por isso que a gente não consegue entender, às vezes, né, a vontade de Deus. A gente peca, para não falar do outro. Nós pecamos, e ainda assim, Deus tem esse espírito perdoador. O livro de Salmos diz que o Senhor, né, o salmista, ele pecou e Deus lançou bem longe nas profundezas do esquecimento as suas culpas. Seja perdoador, seja misericordioso, né? Agora vamos ver aqui as consequências da violação desse princípio. Letra A. Você tem um espírito ferido. Olha só. Provérbios capítulo 18, no verso 14, nos diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Ainda essa semana eu estava falando até com Gabriel,
E aí lá na nossa conversa surgiu assim, aquele cidadão ele não perdoa. E aí o Gabriel disse, ele é pior do que 1000 muralhas. E é verdade, gente. Quando você não traz a qualidade, né, essa característica divina, que é de Deus, divina de Deus, é uma redundância e tal, que é a misericórdia para a sua vida, você se torna uma pessoa de espírito difícil, ofendido, ferido, semelhante a uma muralha, né, a um castelo com 1000 muralhas, que para penetrá-lo é impossível. Vocês conhecem alguém, deve conhecer alguém que tem um espírito ofendido e que até de você chegar perto, essa pessoa se recolhe e vai embora. Olha, cuidado, isso é uma doença espiritual. Letra B, quando você viola esse princípio, você traz para si raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, no verso 15, nos traz a dica de Deus, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, olha, que ninguém se exclua da alegria de Deus, né, da aprovação de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Olha só o que a palavra diz, perturbação, é isso aí, perturbação na sua cabeça. Muitas pessoas piram por não liberarem o perdão, por não serem misericordiosas. Agora, o resultado da obediência, quando você traz esses princípios para a sua vida, para as suas ações e atitudes diárias. Letra A, um poder, né? Um poder diferente de compreender o amor de Deus. É loucura para esse mundo, diz o apóstolo Paulo, compreender o amor de Deus. Mas para aqueles que já conhecem, que já o aceitaram, que reconhecem as suas escrituras, reconhecem o Filho de Deus, Jesus Cristo, eles conseguem, nós conseguimos sim compreender esse amor de Deus. Letra B, uma liberdade para comunicar o amor de Deus, ou seja, você pode falar de Jesus para qualquer pessoa. Você pode levar os exemplos de Cristo para qualquer um, mesmo que as pessoas lembrem do que você fez no verão passado, lembrem da sua vida passada, mas você se libertou daquela vida, agora você vive uma nova vida com Cristo Jesus, então você tem liberdade para comunicar este amor de Deus. Quarto, limpo de coração. Olha só, essa daqui é muito interessante, tá? Isso aqui vai trazer benefícios eternos para a nossa vida. Limpo de coração se trata daquele que limpou o seu coração. Com água, com sabão, pastor? Não, limpou o seu coração. Efésios capítulo 5 diz que você limpa com lavar da água, que é a palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo venha e controle as suas ações, ele controle as suas atitudes para o resto da vida. Mesmo que você esteja fazendo coisas erradas, o Espírito ele acende um tipo de lâmpada e diz assim, ei, isso é mentira. Ei, isso é roubo. Ei, isso não é da vontade de Deus. Isso não é fruto que vem do Espírito Santo. Então você tem um controle das suas atividades mentais, das suas atividades emocionais e físicas também. Princípio contido, anote aí, nesse verso. Renovação da mente. Não tem coisa melhor do que quando você limpa, através da palavra de Deus, a sua vida, o seu coração, e olha só, até a sua mente é renovada. Tente isso. Agora vamos ver rapidamente aqui as consequências da violação desse princípio. Primeiro, letra A, pensamentos impuros. Esses pensamentos, que eles te arrastam para o mal, eles te fazem mal, você se arrepende só de pensar. Olha só, eles vivem na sua cabeça, mas Romanos, capítulo 1, verso 28, nos diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição reprovável, mental reprovável. Quando você não tem pureza de coração, quando você não quer atentar para os princípios de Deus, quando você não quer lavar esse coração que está manchado, preto, sujo, cheio de pecados, a palavra de Deus diz que o Senhor entrega àqueles que não querem fazer a sua vontade a uma disposição mental reprovável. Cuidado com isso, pessoal. Se você anda em pecado, arrependa-se disso. Transforme sua vida. Peça ajuda de Deus. Confesse esse pecado para alguém. Lave a sua vida. Letra B.
sensualidade, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades ao seu redor, encostadas nelas, olha só, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, ou seja, com todo tipo de espécie de animais, de mamíferos, homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com avô, antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo para nós. Isso está escrito em Judas, capítulo 1, no verso 7. Quando você se opõe, viola esses princípios, você cai nesse tipo de armadilha fatal. Letra C. Desejos incontroláveis. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 3 em diante. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e de maneira honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados. Para terminar aqui, algumas semanas atrás, nós vimos uma reportagem muito triste de 2 jovens que moravam na cidade de São Paulo. E aí eles jogavam, eles eram gamers, profissionais. E lá o jovem convidou aquela jovem que também jogava gamer com ele. Eles nunca tinham se visto, nunca tinham se conhecido, falado pessoalmente. Então ele a convidou para ir na casa dele jogar um dos jogos. E quando essa moça disse sim, ela cruzou uma cidade inteira e foi até a sua casa. Chegando lá, ele teve uma grande vontade de fazer o mal, desejos desenfreados, olha só, paixões totalmente antinaturais. Sabe o que esse jovem fez? A levou para o seu quarto, a deitou na sua cama e desferiu 19 facadas naquela jovem. Tudo por conta de um desejo desenfreado, por conta de não assumir a vontade de Deus e não obedecer àquilo que o Senhor Deus nos recomenda para termos a vida eterna. O resultado da obediência é muito claro: controle espiritual, mental e físico. E letra B, tem uma apreciação da vida do ponto de vista de Deus. Muito bem, continuando nessas bem-aventuranças que o pastor estava dando, vamos dar continuidade das demais. Quinta, pacificador. O que é isso? Se provém em alguém que se dispõe a admitir que está errado e pede perdão a todos a quem ofendeu. E também é aquela pessoa que não só promove, não só fala de paz, mas também está em paz com os demais. Essa questão do pacificador é importante entendermos que você não pode ser só aquela pessoa que leva a paz, mas que você também está em paz com as outras pessoas. É muito fácil a gente falar que as outras pessoas têm que estar bem umas com as outras, mas é importante você estar bem com todas essas pessoas também, tudo bem? O princípio que nós aprendemos com isso é: se torna uma pessoa transparente. O que é isso? Não tem culpa, não tem acusação, ninguém pode apontar o dedo para essa pessoa. Ela está em paz com todos. Qual é a consequência em violar essa bem-aventurança? Uma atitude crítica. Ela culpa as outras pessoas, ela encontra erro nas outras pessoas e não assume os seus próprios, ok? Outra, letra B, é uma angústia interior, ela não está bem, não está em paz, ela por dentro ela está ali se remoendo, Tem um sentimento de culpa em si, Um peso na consciência. Tem um versículo lá em Romanos capítulo 7 que diz bem assim: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio, isso que eu faço. Olha só o que Paulo está nos ensinando. Muitas vezes nós nos tropeçamos nos nossos próprios erros, porque nós não conseguimos nos controlar ou até mesmo não temos essa paz dentro de cada um de nós. Tudo bem? Esse é o quinto. Qual é o resultado de nós obedecermos a essa bem-aventurança? Revelação de amor cristão genuíno. Olha, revelação de amor cristão genuíno. Ou seja, é um amor primórdio, Aquele amor mesmo que vem do divino.
Outro, alcança a paz interior, né? Está bem consigo e está bem com os demais. Letra C, tem uma consciência limpa, né? Livre de culpa. Isso é bom e importante nós termos. E letra D, né? Do resultado de obedecer essa bem-aventurança, assume responsabilidades por seus erros e pensamentos, né? Assume as suas condutas erradas que essa pessoa cometeu. É uma pessoa que assume seus erros, tudo bem? Então, esse aí é o quinto, né? Vamos para o sexto? A sexta bem-aventurança é faminto e sedento por justiça. Você é essa pessoa que é faminto e sedento por justiça? Vamos ver? Se trata daquela pessoa que deseja agradar ao Senhor em tudo, né? Ao ponto de ele ser o seu alvo principal. Você tem agradado ao Senhor em tudo? A importância dessa pessoa que é sedenta e faminta por justiça, ela quer viver agradando a Deus em tudo que der na sua vida, seja onde quer que ela esteja, tudo bem? Qual é o princípio que nós aprendemos com essa bem-aventurança? Ele tem um plano sistemático da palavra de Deus, né? De estudar a palavra de Deus. Ele quer estudar cada vez mais a palavra de Deus, quer aprender mais dessa palavra, quer viver por essa palavra. Ele não quer ficar só no superficial, ele quer se aprofundar, ok? Ele é sedento em querer saber mais de Deus. Qual é a consequência em violar essa bem-aventurança? Desinteresse espiritual, né? Não quer mais saber das coisas de Deus, perde todo o interesse pela palavra, não quer mais saber de ir à igreja, perdeu o amor, né? Perdeu ali a essência que é estar na presença do Senhor. Tem um versículo que Paulo nos orienta que diz bem assim: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dê-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber esse alimento. De fato, vocês ainda estão em condições de crianças. O que nós aprendemos com isso? Que nós sermos famintos e sedentos por Deus vai muito além do nosso querer agradar a Deus. Uma curiosidade que eu quero que você agora responda. Nessa pandemia, como está essa bem-aventurança na sua vida? Essa busca por querer mais de Deus? Como está a sua meditação? Você tem meditado diariamente? Você tem lido as Escrituras? Isso é buscar, ter sede de Deus. Você tem buscado aprender, através das nossas aulas do CENIB, mais sobre as coisas de Deus? Está aí, vai iniciar uma nova turma do Um com Deus. Você quer aprender mais de Deus, como viver mais com Ele? Venha para essa turma também. Qual é o resultado de obedecer a essa bem-aventurança? A alegria crescente. É uma pessoa que vai estar sempre feliz. Por quê? Porque é uma pessoa que está buscando cada dia mais aprender mais de Deus. E quando nós buscamos aprender mais de Deus, nós encontramos a verdadeira alegria. Outra, letra B, um espírito satisfeito, né? O que é esse espírito satisfeito? É aquele espírito que sempre está vencendo, né? Não é aquele espírito que uma hora ou outra está recaído, é o espírito que sempre vence. Nós sabemos, né? A Bíblia diz que a nossa carne é fraca, mas que o espírito tem que estar pronto para lutar contra os desejos da carne. E quando você está ali faminto e sedento por querer fazer o que agrada a Deus, o espírito vai estar satisfeito. E letra C, crescimento espiritual. Você não passa mais a ser só criança, mas você vai começar a ser um jovem, um adulto espiritual, um maduro espiritual. Quando você busca se aprofundar, ter sede, fome da justiça de Deus, você vai crescer. E isso vai ajudar muito você a lutar contra os seus desejos da carne, contra as vontades e tentações deste mundo. Tudo bem? Vamos para o nosso sétimo. A sétima bem-aventurança é a contrição. O que é isso? Contrição nada mais é do que o choro espiritual. É o caso de você chorar antes de pecar. Nós aprendemos que quem tem essa bem-aventurança é aquela pessoa que sente, que pressente o pecado à distância. É aquela pessoa que não deixa se levar pelo desejo de pecar. Você pode anotar aí, é uma pessoa que sente a culpa e visualiza o pecado antes dele acontecer. Você já aconteceu isso com você? De você prever que aquilo ali é errado, é pecado, e você chorar dentro de você mesmo, e você se sentir mal e pedir ali a Deus que Ele dê força para você não cair naquele erro. Isso é contrição, tudo bem? Qual é o princípio que nós aprendemos com essa bem-aventurança? Uma vida profunda de oração.
Quando você percebe que aquele caminho ao qual você está indo é o caminho do pecado, você começa a orar a Deus e pedir para Ele te livrar daquilo. Quando você percebe que aquelas amizades, que aquele programa de televisão, que aquela série que você está assistindo vai te fazer pecar, você começa a orar a Deus e você começa a vencer isso na sua vida. Isso é uma consequência muito boa, isso é um princípio muito bom. É uma profunda oração que você tem com Deus e Ele te livra. A Bíblia diz, Paulo nos orienta que não existe tentação que o homem não possa vencer. Todas Deus vai mostrar um escape, vai mostrar uma forma de ele fugir daquilo, tudo bem? E qual é outro princípio que nós aprendemos também? Planejar, ajudar sempre as outras pessoas em suas necessidades. Que necessidade? Assim como você é tentado a pecar, a cair no erro, você pode orientar e ajudar outras pessoas a vencer isso. Com essa bem-aventurança, você pode auxiliar outras pessoas a prever o pecado e não errar. Eu já tive essa experiência de ajudar um irmão a não pecar, quando eu percebi que aquele caminho a qual ele estava andando era o caminho do pecado. E eu orientei ele, olha, esse caminho não é o bom, não é o caminho que agrada a Deus, e é um caminho que vai te levar a pecar, a cair na lama. E ali ele entendeu que realmente aquele caminho não era o certo. E ele tomou a decisão de desviar daquele caminho e agradar a Deus. Esse é a bem-aventurança da contrição. Você prevê que antes que o pecado venha na sua vida, você já fugiu dele, tudo bem? Qual é a consequência da violação? Se você violar essa bem-aventurança, existem consequências. Falta de visão é uma delas, e nós chamamos como cegueira espiritual. Você fica cego, você não enxerga o pecado na sua cara, né? Você está caminhando para o abismo, mas você não está enxergando que ali você vai cair na morte. Essa é uma consequência. Segundo, insensibilidade. Você perde toda sensibilidade do pecado. Você está assistindo um programa de televisão ali, acontecendo uma cena sensual, né, que vai ser pecado para a sua vida e você nem sequer muda de canal, nem sequer desliga a TV, você continua assistindo como se aquilo fosse normal. Isso você perdeu a sua sensibilidade. E quando você perde essa sensibilidade, você está mais propício a pecar e cometer, porque entra pelas nossas portas, né, olhos, ouvido, e vão ser gravados na nossa CPU, ali na nossa memória. E um dia após dia, aquilo vai estar ali lembrando na sua mente e fazendo você querer cometer aquele pecado ou aquela tentação. Então, o bom é você ser sensível, sentir o pecado logo de longe, tudo bem? E terceiro, qual é a terceira consequência em violar isso? Orações sem resposta. Você que não tem contrição, adivinha, Deus não ouve oração de vaso sujo. Quem está sujo, que está numa vida de pecado, que não consegue prever que aquele caminho, aquela amizade, aquele programa de TV é um pecado na sua vida, Deus não vai responder sua oração. E isso é um peso muito grande na nossa vida. Quem não quer suas orações respondidas? Eu quero. Se você não quer, tem alguma coisa de errado na sua vida. Todos nós queremos as nossas orações respondidas. Nós queremos que Deus ouça as nossas orações e responda. Mas e quando Ele não responde? Nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar, por que, Senhor, que você ainda não respondeu essa oração? Talvez não seja o momento, talvez naquilo não é bom para você, ou talvez você não está merecendo. Deus está olhando para a sua vida e vendo que você não está vivendo uma vida que agrada a Ele. Então, tenha essa bem-aventurança na sua vida. Contrição, prever o pecado antes de cair, ok? Qual é o resultado em obedecer essa bem-aventurança? Uma vida com propósito. O que é isso? Você tem propósito, você sabe o porquê você está aqui nessa terra. E o seu propósito principal é agradar e glorificar a Deus. A Bíblia mesmo diz, Paulo nos orienta que o nosso corpo ele foi comprado por um alto preço. Você sabe qual é esse alto preço. Jesus pagou esse alto preço. E você agora tem que usar esse corpo que ele comprou para glorificar a Deus. Isso mesmo, glorificar. Seja com seus pensamentos, seja com seus olhares, seja com o seu falar. E seja com as suas atitudes. Você tem que glorificar Deus em tudo. Quando você age com contrição na sua vida, você está glorificando a Deus. Nós somos tentados. A Bíblia diz que nós vamos passar por todo tipo de tentação. Mas a Bíblia nos ensina também que o Senhor sempre vai nos dar uma forma de escapar daquela tentação. E não vai permitir que nós venhamos a pecar. Isso se chama contrição. Quando nós prevemos o pecado, nós vamos desviar dele e agradar ao Senhor. Outro resultado em nós obedecermos.
capacidade de criatividade, né? Você vai saber fugir, vai usar fórmulas de se desviar daquilo que está te levando a pecar, tá ok? E letra C, outro resultado importantíssimo também, respostas de orações, né? Orações sobrenaturais respondidas, né? As suas orações vão ser respondidas. Quem de nós já pediu a Deus algo que parecia impossível e ele respondeu? Isso é resultado de nós sempre querermos agradar a Deus, porque quando nós estamos em comunhão com Ele, limpos, em paz com Deus, Ele vai respondendo nossas orações, até aquelas causas impossíveis. Talvez é uma doença, talvez é um emprego, talvez seja aquele plano que você tanto almeja realizar e que até hoje você não conseguiu. Vejam o que tem de errado na sua vida e peça perdão de Deus. Se mude esse resultado e Ele vai responder. Ele vai agir na sua vida através dessa bem-aventurança. Seja contrito, chore antes de pecar e não depois. Porque quando você chora depois, é um choro de culpa, de remorsos, é um choro ali de peso na consciência. E nós temos que reverter esse quadro, nós temos que chorar antes, sentindo o nojo do pecado, sentindo ali que aquilo não é bom para o Espírito que Deus colocou em nossas vidas e querer sempre buscar agradar a Deus, ok? Essa aí foi a 7ª bem-aventurança. Vamos para a 8ª e última. A 8ª e última bem-aventurança é perseguidos pela causa da justiça. O que é isso? É aquela pessoa que tem a sua vida direcionada em falar de Jesus, em pregar o evangelho, em levar as outras pessoas à salvação. Se você é esse tipo de pessoa, adivinha, a Bíblia diz que você vai ser perseguido por causa disso, seja onde for. E eu não estou falando daquela perseguição onde soldados vão perseguir você com armas, onde pessoas vão apedrejar você. Não, é aquela perseguição ali pessoal, talvez no seu trabalho, o seu chefe, talvez os seus amigos da escola, talvez até mesmo na sua vizinhança. Você é perseguido por ser um cristão que fala de Jesus, que prega ali a salvação, que não mede esforço de sempre evangelizar outros. Perseguido pela causa da justiça se trata daquela pessoa que não tem receio em partilhar sua fé e suas convicções com as outras pessoas. É aquela pessoa que é convicta do que ela crê e quer sempre levar as outras pessoas, porque sabe que isso é bom, sabe que isso é eterno. E não só fica para si, não é egoísta de, eu já tenho minha salvação, já tenho Jesus, já estou salvo, amém, glória a Deus. Não, é aquela pessoa que se preocupa com a outra, se preocupa em falar de Jesus para outras pessoas, seja no seu trabalho, no ônibus, seja na escola, onde quer que seja. Ela sempre busca falar de Jesus, é um evangelista ativo. Em pequenas palavras, é evangelista ativo, ok? Qual é o princípio disso? Posição, uma tomada de posição sozinho, ou seja, ela sabe caminhar, ela tem convicção de quem ela crê, ela tem firmeza na sua fé, né? Não tem dúvida, ela não tem dúvida em quem é esse Deus que ela vive, para quem ela vive, quem é esse Deus para quem ela entregou a sua vida. Não tem dúvida, ela já sabe quem é esse Deus e já tem certeza de salvação, ok? E quais são as consequências em violar essa bem-aventurança? Primeira, um espírito de medo. Paulo nos orienta que o Senhor não fez habitar em nós um espírito de covardia, de medo, né? É um espírito de coragem que Ele já fez habitar em cada um de nós. Se você violar essa bem-aventurança, isso mostra que você tem um espírito de medo. E não é o Espírito de Deus que habita em você. Você tem que rever, poxa, por que eu tenho medo de falar de Jesus para as pessoas? Por que eu tenho medo de falar no meu trabalho? Por que eu tenho medo de ir na minha escola, na minha faculdade, entregar um folhetinho da minha igreja para as pessoas? Talvez seja o peso na consciência de que você não está sendo transparente, de que você não está realmente transparecendo Jesus na sua vida. Talvez você está sendo aquele cristão 007, está escondido e ninguém sabe que você é de Jesus. Mude isso. Seja uma pessoa que elas vejam que você realmente é de Jesus, que você realmente tem um testemunho limpo. Segundo, qual é a segunda consequência? Perda de poder da vontade. Você tem até aquela vontade de falar de Jesus, mas você perde. Por que você perde? Porque você não tem convicção, você não tem fé, você se esconde com medo das pessoas talvez culpar você de algo ou algum mau testemunho na sua vida. Sua vontade de querer o bem nunca vai vencer, porque você tem um espírito ali covarde, você não quer agir
conforme realmente Deus manda. A Bíblia diz, Paulo nos orienta, que nós temos que evangelizar. E ele nos dá uma orientação ali severa, que ele fala, ai daquele que não falar de Jesus, ai daquele que não evangelizar. Ele até se coloca em papel, ai de mim se não falar do amor de Cristo. Nós temos que pensar assim, ai de mim se não falar de Jesus. E hoje, nesse momento, nós estamos usando essa ferramenta a qual você está assistindo aí, na sua casa, no seu trabalho, de falar de Jesus para as pessoas. Está tão fácil falar de Jesus. Hoje você pode pegar seu celular, gravar um vídeo e falar de Jesus para milhões de pessoas espalhadas nesse mundo. Você tá tão fácil falar de Jesus. Hoje você, através de uma rede social, um versículo, uma mensagem, seja um vídeo, mandar para milhões de pessoas e falar de Jesus em questão de segundos. Você não fala porque talvez o espírito de covardia esteja habitando em você. Essa é uma consequência para quem viola isso. Vamos ao resultado. Quem obedece, quem vive ali sendo um evangelista ativo, quais são os resultados da obediência a isso? Ousadia de testemunho, né? Você não tem medo, você fala de Jesus. Eu admiro muito aquelas pessoas que vão no ônibus e vão ali entregando folheto e começam a falar da Bíblia, né? Tem pessoas que acham chato aquilo. Eu, particularmente, admiro a ousadia que a pessoa tem de parar todo mundo no ônibus e falar, boa tarde, pessoal. Hoje eu vim aqui falar de uma verdade, de Jesus, de salvação. Coragem aquela pessoa tem. E tem pessoas no ônibus que não dão nem bola para o que aquela pessoa está falando. Mas aquela pessoa que está evangelizando ali, a ousadia que ela tem. Nós temos que ser assim, ousados, de falar de Jesus. Porque é muito fácil nós gritarmos bem alto que nós somos de partido B, partido C, ou que nós somos do time tal, time da esquerda, time da direita. Fala bem alto que nós torcemos para essa seleção ou outra. Mas e quando é o partido de Jesus? Quando é sobre o reino, sobre vida eterna? Será que nós temos essa ousadia de gritar bem alto? Jesus, que Ele é o Senhor, que é Ele que dá a salvação? É essa ousadia que nós temos que ter. De gritar bem alto para as pessoas saberem que existe vida eterna. E segundo, qual é o segundo resultado que nós aprendemos com isso? Galardão especial no céu. Galardão, o que é isso? Presente, recompensa, tesouro. Aí, eu só sei lhe dizer que é especial. Com detalhes, eu não sei lhe explicar o que será isso. Eu só sei que é coisa boa, irmão. Eu só sei que você não vai se arrepender em fazer, em seguir essa bem-aventurança. Deus vai derramar bênção na nossa vida. Não só nessa vida aqui, nessa terra, mas também lá, quando você viver eternamente com Ele. Tudo bem? Tá aí as 8 bem-aventuranças que nós conseguimos falar para você aí. Espero que você possa ter notado e aprendido muito aí. Tudo bem? Valeu! Muito bem, agora vamos para a nossa revisão e retenção da aula de hoje. Aprendemos agora há pouco as bem-aventuranças e os resultados, as consequências boas dela. Do meu lado direito está as bem-aventuranças e do meu lado esquerdo está as consequências, os resultados da obediência de cada um. Ou seja, a gente vai verificar uma coluna com a outra e vamos juntar qual é a obediência e qual a bem-aventurança certa. Preparado? Se precisar, já pausa logo o vídeo, pegue suas anotações, o que você escreveu lá, que vamos ter uma disputa no chat aí. Temos 8 bem-aventuranças. Se das 8, 5 você acertar, você já coloca seu nome aí, tá? Eu vou falando de um por um, cada bem-aventurança tem uma resposta correta. Conforme eu for falando, você vai colocando sua resposta aí no chat. Se você acertar 5, você vai ganhar um super prêmio do CENIB Criativo. Preparado? A gente vai começar, tá? Bora lá. A nossa primeira bem-aventurança é o pobre de espírito. Qual você acha que é o resultado da obediência dele? Veja aqui, ó. Vou dar um tempinho para você. Lembra aí que foi o pastor Gleison que deu isso, o pastor Nildo. Qual será o resultado do pobre de espírito? Bora lá. Primeiro resultado é vida eterna. Muito bem, vida eterna. Se você acertou, você já tem um ponto garantido. A nossa segunda bem-aventurança é mansidão. Os mansos. Qual você acha que é o resultado da mansidão? Resultado da obediência? Verifiquem aí. Quem será que vai ganhar? O segundo resultado da obediência é vitória sobre a ira e a preocupação, tá? Se você acertou, já tem mais um pontinho.
E a nossa terceira bem-aventurança é a misericórdia. Os misericordiosos aí. Se você tem essa bem-aventurança, parabéns na sua vida. Terceiro resultado da obediência. Qual você acha que é? Controle espiritual, mental e físico, uma vida com propósito, poder compreender o amor de Deus, crescimento espiritual, ousadia no testemunho ou tem consciência livre da culpa? Qual você acha que é? E a nossa terceira é poder compreender o amor de Deus na sua vida. E a nossa quarta bem-aventurança é o limpo de coração. Qual você acha que é o resultado da obediência do limpo de coração? Já está ficando poucas alternativas, né? Já para você saber. Qual é o quarto? O limpo de coração é o controle espiritual, mental e físico, tá? Controle espiritual, mental e físico. Agora, os pacificadores. Quem tem essa bem-aventurança na sua vida aí está de parabéns. Paciência. Qual é o resultado da paciência? Uma vida com propósito, crescimento espiritual, ousadia no testemunho ou tem consciência livre da culpa. Pacificador. Bora lá. O resultado do pacificador é tem consciência livre da culpa. Sua mente não tem do que lhe acusar. Agora, faminto e sede por justiça. Qual você acha que é o resultado de obediência do faminto e sedento por justiça? Vou dar um tempinho para vocês aí. E o nosso resultado é crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Bora lá, pessoal, no chat. Comenta bastante aí para você ganhar um super prêmio do CNB Criativo, tá? Para você adquirir mais conhecimento também. O nosso sétimo, que é contrição. Contrição a gente aprendeu que é o chorar antes de pecar. Chorar antes de entristecer a Deus. Então, qual você acha que é o resultado da contrição? Temos só 2 aí. Qual será? Uma vida com propósito ou ousadia no testemunho? Qual será? E o nosso resultado da contrição é uma vida com propósito. Uma vida com propósito. E agora, perseguido pela causa da justiça. Tá tão difícil esse, né? Qual será o resultado do perseguido pela causa da justiça? É a ousadia no testemunho. Agora já está completa a nossa coluna aqui das nossas bem-aventuranças e o resultado da obediência de cada um. Você pode tirar foto, bater print, ou se você precisar, você pode pausar o vídeo e anotar, tá? Lembrando que isso daqui pode cair na sua prova, então já estude bem, tente decorar. E se qualquer dúvida, mande mensagem no número do CNB Criativo que a gente vai estar ajudando você, tá bom? Uma boa aula. Agora vamos falar sobre princípio da meditação. Agora eu faço uma pergunta para você. Você sabe o que é meditação? Meditação é o processo pelo qual nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Quando você se dispõe a ouvir a voz de Deus, você está meditando na palavra. Porque onde está a voz de Deus? Na Bíblia. Aqui está contido tudo aquilo que você precisa saber de Deus e tirar ensinamentos fantásticos para a sua vida. E o que é meditação? Meditação ela vem de uma palavra, de uma palavra que tem raiz hebraica, que significa ruminar. E esse processo de ruminação tem em alguns animais, principalmente no boi. O boi ele tem esse processo de ruminação. Ele pega o alimento, ele mastiga e vai para um estômago. Ele tem 4 estômagos. Aí vai para o primeiro estômago e volta novamente para a sua boca, ele mastiga novamente e vai para o segundo estômago. E assim, esse alimento passa por esse processo de mastigação em todos os 4 estômagos desse animal, do boi. Da mesma forma, a palavra de Deus, na nossa vida, ela deve ser totalmente mastigada, ela deve ser bem memorizada na nossa mente. E isso é meditação. E como é que eu posso ter um coração puro, uma vida limpa diante de Deus? Como é que eu vou ter essa minha vida diante de Deus realmente aprovada? É através da meditação. Obtendo um coração puro, transformado pelas Escrituras, que é a expressão
da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, vamos falar aqui sobre esses princípios da meditação. Primeiro princípio, selecione passagens chaves relacionadas às necessidades que você tem, às suas necessidades pessoais. Medite em passagens que falam às suas necessidades, que venham trazer um crescimento para a sua vida, que você venha tirar ensinamentos para a sua vida no decorrer do seu dia a dia. Se você não sabe como procurar essas passagens, peça ajuda de alguém. Peça ajuda do seu líder de grupo de amigos, do seu grupo de amizade, ou alguém mais espiritual que você. Ou então você pode até comprar adquirir uma concordância bíblica, e ali você vai selecionar aqueles textos que falam diretamente às suas necessidades. Um versículo para você está lá em Salmos 55, 22, que diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha só. Então, toda essa sua preocupação, essa sua ansiedade, né, essa sua aflição, entregue ao Senhor. E Ele vai, com certeza, através da palavra de Deus, da sua meditação, Ele vai lhe mostrar o melhor caminho de como você vencer aquela dificuldade, de como você vencer essa sua luta. Outro versículo, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Veja só que versículo fantástico. Deus lhe promete suprir todas as nossas necessidades. Todas. Não é só aquela não específica, são todas as necessidades. Todas as necessidades Deus Ele promete suprir. Deus é quem supre as minhas e as suas necessidades. É Ele que supre. Não é o seu patrão que supre, não. Oi, você que é filho, não é seu pai e sua mãe. Ele usa essas pessoas para que a sua necessidade seja suprida. Mas por que nós buscamos, com as nossas próprias forças, resolver sozinho as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas ansiedades? Por que nós procuramos sempre buscar isso com nossas próprias forças? Nós buscamos a todo custo realizar as nossas necessidades sem o consentimento de Deus. Isso é por conta do pecado. Nós queremos resolver as nossas questões sozinhos, sem pedir ajuda de Deus. E olha só o que Deus fala, lá em Isaías capítulo 30, verso 1. Olha só o que o nosso Deus fala. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que fazem planos sem me consultar, e assinam acordos sem a minha aprovação, e dessa forma acumulam pecado em cima de pecado. Então Deus está dando um aviso para cada um de nós, aqui nesse versículo, que nós devemos procurar consultar a Deus em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós precisamos procurar a Deus. Tudo bem? Como ser puro de coração em 3 áreas da nossa vida. Tá? Anote a primeira, trabalho. Versículo, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. 2 Coríntios 9:8. A Bíblia nos ensina que nós temos que trabalhar, que o trabalho ele é bom, mas também tem que ser de uma forma equilibrada. Não tem que ser de qualquer jeito, não. Tem que ser equilibrada. A Bíblia ela condena a preguiça e incentiva a pessoa a ser trabalhadora. Onde é que eu vejo isso? Lá em Provérbios, capítulo 6, do verso 6 a 11, você lê em casa, anote esse versículo, aí depois você vê com calma. É o princípio da formiga, né? Como ela ensina o preguiçoso a trabalhar. E também Provérbios, capítulo 13, verso 4, que diz assim que o preguiçoso, ele deseja, mas nada ele consegue. Mas a pessoa que é diligente, ele tem sucesso em tudo aquilo que faz. Então, a Bíblia nos ensina a ter trabalho, mas trabalho com equilíbrio. A Bíblia ela não aprova trabalhar em excesso. Em vez disso, ela nos incentiva a relaxar e descansar de tempos em tempos. Lá no Salmo 127, verso 2, diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois é o Senhor quem concede o sono àqueles
a quem Ele ama. Então não adianta você sair cedo, você trabalhar e não ter tempo para Deus. Não ter tempo para descansar, não ter tempo para os seus filhos, não ter tempo para sua esposa, para sua família. Isso não adianta você sair de domingo a domingo trabalhando, mas você não consegue tirar um tempo sequer para trabalhar na obra do Senhor. Você que trabalha muito, é conta sobre conta. Essas contas, quando você morrer, vão estar lá, não vão acabar. Eu sei que você precisa trabalhar, pagar suas contas, mas tudo isso deve ser de forma equilibrada. Tudo bem? Tudo isso deve ser de forma equilibrada, para que você possa ter tempo para tudo. Tempo para trabalhar, tempo para os seus filhos, tempo para a sua família e tempo para Deus. 2 Coríntios 9:8, anote aí, sobre o trabalho. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Esse é o versículo-chave desse trabalho. Vamos para agora para o alimento. Mais uma área da nossa vida que nós precisamos também ter moderação. Alimento. Ora, aquele que dá a semente, esse é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Esse está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Então, Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa. Ele sabe que nós precisamos comer. Tem um versículo que diz que nenhuma ave cai do céu por falta de alimento. Você já viu isso? Uma ave, um pássaro, está ali voando e, caiu com fome. Isso não existe, porque Deus, Ele supre as necessidades desse pássaro, dessa ave. E nós somos muito mais valiosos do que essas aves, diz a palavra do Senhor. E você acha que Ele não vai suprir a nossa necessidade? Sim, Ele vai suprir conforme a vontade dEle. Não dando muito para que nós não venhamos a esquecê-lo. E nem dando pouco para que nós venhamos a envergonhar o seu nome. Isso está lá em Provérbios, capítulo 30, verso 8. Outra área da nossa vida que nós precisamos ter moderação, vestimenta. As nossas vestimentas. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 4. A nossa beleza não deve estar na nossa roupa, nas mulheres, por exemplo, na maquiagem, nos enfeites. Não. A nossa beleza não... A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, que na parte de dentro, né, no seu caráter, né, na sua índole. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 4. Isso nos remete a falar nessa relação dessas roupas, principalmente nas mulheres, né? Porque a vontade de Deus para as mulheres, para nós é de que vivamos com retidão. Eu e você não podemos sermos exagerados nas nossas vestimentas, nos adornos do nosso corpo. Não. Você não precisa fazer um cabelo daquele todo, né, muito vermelho, azul, amarelo, como nós temos observado por aí. Nós não devemos seguir a tendência da moda. Nós devemos seguir a tendência de Deus. Viu, homens? Viu, mulheres? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9 ao 10, nós temos a seguinte informação. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com descrição, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com joias, ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, cada um de nós, eu e você, através dessas três áreas da nossa vida, o trabalho, a alimentação e as vestimentas, que nós venhamos a procurar saber mais sobre isso, aqui, na palavra de Deus, através da meditação. E como eu falei no início, o que é meditação? É a capacidade de nós ouvirmos a voz de Deus e saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E como é que nós sabemos disso?
através da palavra de Deus. Que você possa, eu e você, que nós possamos tirar um tempo de qualidade para Deus, que você possa determinar isso no seu coração, de ter um momento a sós com Deus e ouvir a voz dele, para saber qual é a vontade dele para a sua vida naquele dia. Tudo bem? Então vamos agora para o segundo princípio da meditação, que é memorizar a passagem, né? Por que que é importante memorizar a passagem? Nós vamos ver 6 bons motivos para memorizar a passagem. E o primeiro motivo é para vencer as tentações do diabo, tá bom? Para vencer as tentações do diabo. Satanás, ele vai tentar você, e assim como ele tentou Jesus, ele vai fazer com você, né? E aí a gente precisa ir para dentro do exemplo de Jesus Cristo. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 4, verso do 5 ao 8. Vamos ler junto aqui, tá bom? Vamos lá. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhes num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, e aí anota aí na sua Bíblia, quando fala assim, e lhe disse, o diabo estava pensando, agora eu pego Jesus, agora eu pego ele, agora eu vou derrubar ele, agora ele vai cair na ganância, quer ver? E aí ele continuou, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, tá? Vamos lembrar que a Bíblia ela não foi escrita já dividida em capítulos e versículos, então não tinha referência para Jesus dar, né? Está escrito, onde? Deuteronômio 10, 20. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Tá? Então, Jesus rebateu a tentação com a palavra de Deus. Primeiro motivo que é importante para você ter forças e resistir contra as tentações de Satanás. Você acha que Satanás teve coragem de tentar Jesus, não vai ter coragem de tentar você? Né? Então, ele vai tentar você e você precisa estar com o versículo na ponta da língua. Se Jesus tivesse dito para Satanás bem assim, ei, me dá um pergaminho aí, me dá o rolo de Deuteronômio aí para me dar uma lida, me dá o Pentateuco, a Torá aí para me dar uma lida, Satanás ia rir da cara dele e ia vencer a batalha, mas ele tinha tudo memorizado, tá bom? Segundo motivo pelo qual você precisa memorizar a passagem, tá? Para rebater falsos ensinos, para você reconhecer, para você resistir, para que ninguém lhe engane, tá bom? Satanás é expert nisso. Falsos ensinos, eles tentaram ser implantados desde a criação da igreja, lá no primeiro século com os apóstolos, tá bom? Então, o apóstolo Paulo destaca a importância para os líderes, para os pastores e para qualquer cristão de ter a palavra de Deus memorizada, para você rebater, né, esses falsos ensinos, tá? A referência é Efésios 4, do 11 ao 14. Efésios 4, do 11 ao 14. Vamos lá. E ele designou, ele quem? Deus, Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E aí marca essa parte aí, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tá? Então o objetivo é que quanto mais você memoriza, quanto mais você se apega à palavra de Deus, você fique mais maduro, atingindo a plenitude de Cristo, tá bom? O propósito é que não sejamos agora jogados de um lado para outro, para que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, tem homens maus, né? Eles vão induzir você a entender uma passagem bíblica de forma distorcida. Aliás, a maioria das seitas e heresias que existem hoje surgiram de alguma distorção de entendimento
da palavra de Deus, da Bíblia, tá bom? Então, vocês precisam se capacitar e se proteger contra os falsos ensinos. Esse é o segundo motivo para você memorizar a palavra de Deus. Terceiro motivo, coloque aí, para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus, você precisa memorizar a palavra de Deus. Como assim, Gabriel? Tem gente que tem um pensamento muito crítico e diz bem assim: esse negócio de memorizar versículo não é para mim, não. Eu vou viver o versículo. Agora, para e pensa comigo. Como é que uma pessoa vai viver algo que não tem na mente, que não memorizou, que não lembra? Então, memorizar faz parte de viver. Os dois andam juntos. Primeiro você memoriza, depois você vive aquilo que você memorizou, a palavra do Senhor. Tá bom? Então, Salmo 119:11, você vai falar junto comigo aí. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Tá? A palavra de Deus, ela precisa ser memorizada. Tá? Imaginem só que nem sempre você vai ter a oportunidade de estar com a Bíblia. E como é que você vai tirar aquela dúvida? Eu sei que hoje em dia tem gente que puxa no celular, tem um aplicativo, né? Mas alguns aplicativos dependem de internet. Tu tá sem internet, teu celular tá sem bateria, tu não tem a Bíblia na mochila. Como é que tu vai te livrar daquele momento de tentação? Como é que tu vai te livrar de pecar contra Deus? Tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui a palavra de Deus, tá bom? Quarto motivo, evangelizar, tá? A gente memoriza a palavra de Deus para usar no evangelismo. Ainda mais do que em outras funções, todo cristão ele é evangelista. Por essência, ele tem que evangelizar ativamente as pessoas, tá bom? Então, o evangelho, ele precisa, para você evangelizar, você precisa estar preparado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa ter os versículos. Nós, na igreja, temos a matéria de evangelismo e você precisa memorizar, porque você vai para a rua evangelizar as pessoas. Como é que você vai dizer para as pessoas que Deus amou o mundo se você não tiver memorizado João 3,16? Como é que você vai dizer para as pessoas que Jesus veio e morreu se você não tiver evangelizado, se você não tiver o versículo memorizado? Como é que você vai dizer que todo mundo pecou se não tiver Romanos 3,23 memorizado na sua cabeça? Você precisa ter os versículos memorizados para fazer um bom evangelismo. Lá na hora, né, eu tinha um professor de evangelismo que dizia que aquele livro de capa preta, ele espanta as pessoas. Então você não vai estar com a Bíblia. Você tem que chegar a falar da melhor forma possível. E não é o que você fala que convence, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então você precisa ter a palavra de Deus memorizada na sua mente, tá? Quinto motivo pelo qual você precisa memorizar a palavra de Deus. Porque é uma forma que você tem de provar o seu amor por Ele. É uma prova de que você ama a Deus, memorizando a palavra dele, tá? Quanto mais você ama a palavra de Deus, mais você demonstra o seu amor por ele, porque aquilo faz você ficar mais parecido com Jesus, tá bom? João 14:21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. É até uma musiquinha que a gente canta na igreja, né? Essa referência aqui. Mas olha aqui no início da passagem. Quem tem os meus mandamentos. Me diz uma coisa. Quem tem os meus mandamentos? Você acha que é quem tem meus mandamentos no bolso ou na memória? Quem tem meus mandamentos no celular ou na memória? É na memória. Você tem que ter os mandamentos de Deus na sua memória. Isso é uma forma de você demonstrar o seu amor por ele. Tá bom? E aqui ele fala, no finalzinho ele ainda diz bem assim: e eu o amarei e me revelarei a ele. Jesus vai se revelar para você à medida que você estuda a palavra de Deus, à medida que você memoriza a palavra de Deus, tá bom? Então você precisa memorizar, e esse é o quinto motivo. E o nosso sexto e último motivo pelo qual nós precisamos memorizar a palavra de Deus é para aconselhar os nossos irmãos. E aí eu quero dar um alerta especial para os líderes. Líderes, você precisa memorizar a palavra de Deus. Se chegar um liderado seu para conversar com você e você não tiver um versículo sobre aquela dificuldade, aquele tema, você não vai poder aconselhar ele de forma nenhuma. Você vai falar do que você acha que está certo? Está errado. Você tem que aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Quando alguém vem pedir um conselho da gente, o que aquela pessoa quer
é ouvir o que Jesus quer para a vida dela e não o que eu acho que está certo, tá? A gente tem que deixar de ser achólogo e memorizar a palavra de Deus para aconselhar com mais eficácia os nossos irmãos, tá? Não é, peraí que eu vou procurar um versículo aqui, não. Isso daí é perda de tempo. Muitas vezes você não vai achar o versículo que você está procurando e aí vai atrapalhar aquele irmão. Você perdeu a oportunidade de aconselhar de forma eficaz aquele irmão, tá? Provérbios 11:14 diz assim: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então a nossa igreja ela precisa de conselheiros. Nós precisamos memorizar a palavra de Deus para ajudar os nossos irmãos. Quando nós vemos eles em tentações, quando nós vemos que eles vêm até nós pedir ajuda. Cara, eu estou passando por isso, como é que eu faço? São pessoas que aceitaram Jesus recentemente ou pessoas que não têm tanta intimidade com a palavra de Deus. E além de aconselhar, você vai incentivar essa pessoa a buscar na palavra de Deus a resposta para aquela dificuldade também. Tá bom? Então, nós precisamos ser eficazes nisso. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, nós precisamos ter a palavra de Deus memorizada, porque nós precisamos corrigir, ensinar, repreender e ensinar as pessoas a forma correta de viver. Muito bem, vamos então agora para o nosso terceiro princípio sobre meditação. Lembrando que nós estamos na nossa quarta aula de princípios de vida aqui no nosso CENIB Criativo. Então vamos lá, vamos tomar nota, comece a escrever aí. Isso é importante para a nossa vida espiritual até a volta de Jesus. Vamos agora para o terceiro passo, então. Reconstrua suas estruturas de pensamento, reorganize, reconstrua todas essas estruturas que você tem aprendido no seu pensamento. Como é que é isso, pastor? Como é que eu faço isso? Simples, de modo que seus pensamentos estejam adaptados, ordenados, né? Conforme os pensamentos de Deus. É isso que nos importa. O que importa para o Filho de Deus é pensar como o Pai pensa. Seja o assunto que for. Então, olha só, traduzindo, durante a meditação, pergunte-se, crie o hábito de se questionar, crie o hábito de buscar do Pai, buscar do Espírito Santo, qual é a sua vontade naquele momento da sua meditação. Olha só o que diz aqui no livro de Romanos, né? Capítulo 12, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, a partir do verso 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação, olha só, renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sempre que você abrir sua Bíblia para fazer a sua meditação, o que Deus quer de você? Ele quer que você pergunte, reorganize seus pensamentos. Então, crie esse hábito. O que Deus quer de mim? O que eu faço com essa escritura? Ouça, esteja sempre atento ao que Deus, então, está ali promovendo para o seu ensino naquele momento. Tome nota agora. Sua mente deve estar sempre voltada para aquilo que Deus quer te mostrar. Sempre voltada, sempre acessível para o comando de Deus através do seu Espírito Santo. Porque nem sempre o que nós desejamos, o que você deseja, né, é o que está na vontade de Deus. O que vale, então, para a vida de um filho, para um filho de Deus, para um cristão, é fazer a vontade do Pai. Filipenses capítulo 4, no verso 8, abra sua Bíblia mais uma vez e acompanhe a leitura comigo, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, né? Tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vejam, a palavra de Deus já está nos dando um rumo, uma orientação sobre o que o Filho de Deus deve pensar, sobre o que você deve colocar nos seus pensamentos diários, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, né? Tudo que for excelente. São essas as coisas que eu e você devemos pensar no nosso dia a dia. Veja mais uma coisa, tudo que Deus deseja melhorar
na nossa vida, gente, isso daí não tem volta. Tudo que Deus quiser fazer em nossa vida, sim, vai ser um pouco doloroso, vai dar um pouco de trabalho, vai ter um pouco de desconforto, às vezes até muito desconforto na nossa vida. Isso é normal. Por que é normal, pastor? Simples, porque nós pecamos com Adão e pecamos com Eva, lá no princípio de tudo. Então, se nós pecamos e vemos arrastando esse pecado juntamente desde o princípio com eles, nós somos pecadores, portanto, estamos fora do acordo dos pensamentos, dos princípios e das ações de Deus. Será desconfortável, então, para que haja essa mudança, né? Então, tudo que vai ser melhorado por Deus, haverá um pequeno desconforto. O caminho com Deus, né, nunca foi fácil. É por isso que as Escrituras dizem que largo, né, bem largo é o caminho para quê? Responde comigo aí. Para a perdição. Estreito, muito apertado é o caminho que nos leva a Deus, nos leva à salvação eterna. Escolha o segundo caminho, essa é a nossa dica para você. Então, como eu estava dizendo, olha só, o nosso visual de hoje é o óculos. Deixa eu explicar para você isso aqui. Viva sempre com uma ótica de Deus. Viva sempre tentando ver com os olhos de Deus. É possível isso, pastor? Sim, é possível, desde que você, assim como o pastor José falou antes, assim como o Gabriel falou antes, tenha uma vida, né, de relacionamento com a sua escritura, com a sua Bíblia diária. Isso vai trazer os pensamentos de Deus para a sua mente. Os seus olhos vão começar a enxergar, então, como os olhos de Deus. Agora, vivendo pelo Espírito, né, mortificando a carne, nós temos aqui o seguinte versículo. Abra aí novamente a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, e nós vamos ler até ali o verso 7. Já encontrou? Vamos lá. Olha só o que diz novamente o apóstolo Paulo. Quem vive segundo a carne, quem vive pelos seus desejos, não é? É isso que a Bíblia quer dizer. Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ih, pastor, eu tenho vivido meus dias assim, olha, eu tenho feito só o que eu quero, só o que a minha carne, as minhas emoções, né, tem pedido. E aí o verso continua, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aí ele termina assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Prefira mortificar a vontade da sua carne, ao invés de matar as ordenanças, os princípios e a vontade do Espírito de Deus. Agora vamos ver aqui os possíveis erros, né? Isso aí um monte de gente acaba errando, os possíveis erros que podemos cometer quando estamos meditando e queremos interpretar uma passagem. Anota assim, letra A, ler direcionando a passagem segundo a vontade do meu coração. Ler quando eu estiver emocionado. Olha, todas as vezes que você segue o caminho da emoção, coisas boas não acontecerão. A Bíblia nos ensina a ter uma racionalidade, a ter uma mente aprovada, a ter uma mente de Deus. Então, esse é o primeiro erro que alguém pode cometer quando vai meditar, quando vai ler a palavra de Deus, né? É direcionar a passagem segundo a vontade do seu coração. Existem pessoas, por exemplo, que ao meditar, isolam, pegam um versículo apenas e entendem somente aquilo que querem, somente o que o seu coração deseja, somente aquilo que agrada, né, a sua vida, o seu coração. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Tome cuidado, porque isso pode lhe levar a uma situação muito desagradável. Vamos ver aqui um exemplo bem prático que a gente costuma ver no meio das igrejas. Olha só,
Por exemplo, você quer muito namorar aquele garoto, né? Muito, muito, muito. Aquele garoto apareceu na igreja, ele já está ali 1 mês, 2 meses, ele serve, ele é um bom trabalhador, ele é bonito, é um cara cheiroso, é um cara inteligente, é um cara muito atencioso, você quer, acima de tudo, você quer namorar com ele. Só que aí, daqui a pouco, esse rapaz some, ele sumiu. E você encontrou esse rapaz depois de alguns meses, lá pelo shopping. Aí você começa a conversar, começa a ter relacionamento com ele. Você chega com seu líder e diz bem assim: ei, líder, eu encontrei aquele rapaz, então agora eu vou começar um namoro com ele, né? O famoso namoro evangelístico. Já ouviu falar disso? Nós temos visto muitos jovens e muitas jovens mulheres, olha, caírem e derrubarem esses jovens que se afastaram, né, se desviaram. Vamos lá ver como é que é esse namoro evangelístico na Bíblia, como é que as pessoas pegam um versículo, né, isolam e tentam trazer esse versículo para o seu próprio bem-querer. Olha só, 1 Coríntios 7:9. Mas se não conseguem se controlar, devem se casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Que coisa estranha, não é? Conclusão, é melhor casar logo. Meu líder, meu pastor, eu preciso casar logo antes que aquele rapaz fuja de vez, desapareça e a gente então caia em situações, né, desonrosas. Olha como é perigoso, então, justificar sua vontade com a palavra de Deus. Não é nossa vontade que deve imperar, mas sim a vontade do Senhor. Você pode cair, né, casar com alguém que não é da vontade de Deus. E sabe o que é pior? Você pode prejudicar o caminhar daquela pessoa que está em tratamento, que está em um relacionamento, ainda que não seja um relacionamento tão próximo com Deus, você pode ser uma pedra de tropeço para ela. Você pode atrapalhar aquela conversa que Deus tem tido com aquela pessoa, né, de contornar, de retornar para a casa de Deus. Então, não invente de isolar versículos para agradar o seu coração. Letra B. Outro erro fatal, quando você vai ali, né, meditar e quer buscar um entendimento, mas esse entendimento não vem de Deus, vem do seu coração. Isso é um erro. Espiritualizar o contexto. Às vezes a mensagem de Deus ela é muito clara, você não precisa colocar mais nada, é uma mensagem profunda, objetiva, clara. Deus, como sendo um Deus de clareza, ele coloca também para a gente versículos, lembretes, puramente claros, como ordenanças. Então, como aqui, se Deus diz, não minta, Deus está dizendo, não minta e ponto. Deus não está dizendo para você, né, não mentir só um pouquinho, ou mentir só uma pontinha. É não minta e pronto, fale a verdade. Vamos aqui a essa passagem no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, né, e falar somente a verdade para o seu próximo. Aí a gente puxa um exemplo para você entender direitinho. Você pode estar pensando assim, se somos um, olha só o exemplo, se somos um, né, são 2 amigos, se somos um e o meu irmão vai se magoar comigo porque eu vou criar uma divisão, então talvez, olha só, então talvez Deus queira que eu ore para que o meu irmão não descubra nada daquele assunto, daquela situação, para ele não se magoar, porque isso vai deixá-lo muito frustrado, né? Muito irritado comigo. Veja só, não foi isso que Deus ensinou no verso acima. O que foi que ele disse? Ele disse, abandone a mentira e fale a verdade. Existe coisa mais clara do que isso? Eu preciso fazer um desenho? Eu preciso ornamentar essa mensagem, essa palavra de Deus? Não, ela é profunda e clara. Deus disse, não minta, não omita, abandone a mentira e fale somente a verdade. Acredite, ainda assim, falando a verdade, não omitindo sequer qualquer situação ruim que seja para aquele amigo, para a sua amiga, ainda assim, a verdade vai trazê-lo e vai torná-lo, você ou ela, mais amigos
ainda no reino de Deus. Vimos na aula de hoje o princípio da meditação e algumas dicas que você pode pegar para você melhorar a sua meditação, o seu estudo bíblico, a sua intimidade com Deus. Nós vimos também que a gente pode cometer alguns erros se a gente tirar pedaços da Bíblia, fazer algumas interpretações erradas ou fora do contexto. O que a gente vai fazer agora? Eu vou listar alguns versículos, você vai procurar comigo e a gente vai ler eles e as possíveis mal interpretações ou interpretações equivocadas que a gente possa ter. Pode ser no momento emocionado ou somente folheando a Bíblia, tirando ali um pedaço recortado. Vamos lá? Procure agora, pega a sua Bíblia, pegue lá. Se você não pegou ainda, pause o vídeo, pegue a sua Bíblia. Já procure lá na primeira referência de hoje. Filipenses 4:3. Eu vou anotar aqui só para você não esquecer. Se você quiser, você anota aí em casa. Filipenses 4:3. Esse é um versículo muito conhecido, todos nós conhecemos. Você deve ter ele de cor salteado. Ele fala bem assim, se você achou, se você não achou, dá um pause no vídeo. Ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Nossa, que lindo, você lê assim, chega que te dá um outro vigor, né? Maravilhoso. Só que, o que ele está errado? Qual é a interpretação que a gente pode ter errado? Com a ajuda de Jesus, eu consigo fazer o que eu quiser, já que tudo posso naquele que me fortalece. Isso é verdade? Não. Volta um pouquinho. Se você ler o contexto desse versículo, está falando de Paulo. Paulo está na prisão, ele está passando provações. E mesmo assim, ele continua feliz, porque a felicidade dele não depende de bens materiais, mas depende de Jesus. Isso quer dizer o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Não as coisas em si, mas em Jesus, porque a nossa alegria vem de Jesus. Vamos agora para o nosso segundo versículo. Já procura aí, segundo versículo, em 1 Coríntios, tá bom? 10:13. 1 Coríntios 10:13. Se você achou, se você não é a Leila, que vai achar muito rápido, né? Pode ir no seu tempo, sem problema nenhum. Leila, eu sei que tu está assistindo. Bora lá, lê esse versículo comigo agora. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Qual é a interpretação equivocada que a gente pode ter dessa passagem? Não há nenhuma dificuldade que a gente não possa suportar. Isso é um pensamento muito fechado. Isso é muito preocupante. Existem dificuldades que a gente não dá conta. Na verdade, quase tudo a gente não dá conta sozinho, né? E a gente pensa assim, agora que eu sou cristão, minha vida vai ser um mar de rosa, vai ser perfeito. Não é bem assim, tá bom? E esse versículo em chave, ele quer falar sobre, eu vou até escrever para você, tentação. E não dificuldades. Que aqui está falando que Deus vai te providenciar um escape para a tentação e não para como a gente pode falar, um refrigério para você se sentir mais aliviado para suportar essa dificuldade. Então, cuidado ao tirar frases, versículos fora do contexto. E o último, tá bom? Anote já, procure na sua Bíblia Salmos 37:4. Salmos 37:4. Salmos 37:4. Se você já achou, parabéns, você é um aluno nota 10. Já leia assim comigo, se você não conseguir, você pausa o vídeo, tá bom? A gente sempre é importante que vocês estejam acompanhando o que a gente está fazendo, tá bom? Qualquer coisa pare, não tem problema, vá no seu tempo. Agora, se você achou, acompanha comigo na passagem. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Nossa, Deus é um paizão, Ele vai atender tudo que eu quero, tudo que eu quiser, Ele vai me dar ali na minha mão. Não, e não é isso que essa passagem está falando. Isso quer dizer que o seu prazer precisa estar com Deus. E você, quando você quiser fazer as coisas de Deus, aí Ele vai atender os seus desejos. Ficou confuso? É o seguinte. Não sei se você já viu aquele versículo. Deus, Ele coloca no nosso coração o querer
e o realizar. Se o seu querer não for de acordo com os propósitos de Deus, Ele não vai atender. Então, não é tudo que você quer. É tudo que você quer de acordo com a vontade de Deus. Espero que você tenha aprendido mais, que você foque mais os seus estudos em abranger, em ver contextos, ver outras passagens que falam a mesma coisa, para você não se confundir e não ser enganado. Sei que muitos de vocês já conhecem esse tipo de interpretação equivocada, mas isso é um reforço para outras pessoas que não conheciam, tá bom? E agora vamos voltar para a nossa aula. Vamos lá, então. Dando continuidade ao princípio da meditação, vamos lá ao quarto ponto. E o quarto ponto você vai anotar assim: ponha as suas emoções em foco, personalizando a passagem. Ou seja, você vai colocar agora essa passagem que você estudar, das suas emoções, do seu desejo, das suas necessidades, você vai colocar na primeira pessoa. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: o que Deus está tentando me ensinar com este versículo? Geralmente, Deus ele nos ensina a fazer ou não fazer, a ser ou não ser. Esses ensinamentos que nós devemos absorver da palavra de Deus, da Bíblia. Lembre-se que a maior parte das lições de Deus são práticas e específicas. Elas são para mim e para você. Então, o versículo está lá e você vai colocar na primeira pessoa, vai fazer essas perguntas, o que Deus quer me ensinar com isso, e você vai extrair o ensinamento para a sua vida. Tudo bem? Você já esteve meditando, em alguma oportunidade você já meditou e ouviu uma passagem assim fantástica, uma passagem maravilhosa. E aí você pensou assim: puxa vida, essa passagem aqui é perfeita. Para o fulano de tal, que ele precisa dessa passagem. Para o ciclano, que ele é muito mentiroso, ele gosta de enganar as pessoas. Não faça isso. Sabe por quê? Deus ele quer falar diretamente com você. Então aquela passagem é para você, o ensinamento é para você. Tudo bem? Então diga assim: eu preciso desse ensinamento, eu preciso absorver esse conhecimento e eu preciso praticar essa palavra. Tudo bem? Porque é assim, ó, olha só o visual que eu vou mostrar para você agora. Essa trave no olho dessa pessoa. Muitas vezes nós somos assim. Nós observamos o nosso irmão, a pessoa que está ali conosco, e nós só observamos o erro que ela tem. Mas muitas das vezes, aquele cisco que está no olho do irmão, a gente quer lá e quer tirar esse cisco. Mas, na verdade, tem uma trave no nosso olho. E nós temos que ter esse cuidado. Porque o que a palavra diz? Lá em Mateus, capítulo 7, anote aí, hein? Mateus, capítulo 7, do verso 3 ao verso 5. Vamos ler esse versículo. Diz assim, ó: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, olha o que Jesus fala: hipócrita, como é que você quer consertar o seu irmão se a sua vida está toda destruída, toda em pecado, toda errada? Como é que você quer consertar a vida do seu irmão? Hipócrita, tire primeiro a viga do olho do seu irmão, do seu próprio olho, na verdade, tire primeiro a viga do seu olho, né, aquele pecado, aquela coisa errada que você anda praticando, e aí, então você vai ver claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, o que Jesus, nessa passagem, quer nos ensinar? Nós precisamos ter uma vida limpa, uma vida correta. Nós precisamos nos esforçar para isso. Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós e da meditação na palavra de Deus, nós conseguimos fazer isso, né? Então, quando você observar aquela passagem e você dizer assim: não, isso é para o meu irmão, primeiro veja para você. Tire a trave do seu olho, para que assim você possa tirar claramente, nitidamente, o cisco do olho do seu irmão. Tudo bem? O quinto ponto do princípio da meditação: reformule seus objetivos e decisões com respeito ao assunto, baseando-se no ponto de vista de Deus. Então você vai reformular, você vai meditar naquela passagem, né? E você vai tirar uma decisão dali daquela passagem. Porque, fala sério, fala comigo, pensa comigo assim: você medita, mas você não toma nenhuma decisão, então não está servindo de nada a palavra de Deus para você, porque você precisa tomar uma decisão baseada na palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela sempre exige uma ação. Presta atenção. A palavra de Deus, ela sempre exige uma ação de mim e de você. Ela não é uma palavra morta, não. É uma palavra viva. É uma espada de 2 gumes que vai e penetra na alma e no espírito. E ela divide. Né? Ela faz essa divisão da alma e do espírito e ela tem essa capacidade de ver as nossas intenções, as intenções do nosso coração, do nosso pensamento. Tudo bem? Então, toda vez que você meditar na palavra de Deus, ela vai exigir uma ação de você. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, diz a palavra de Deus. Né? Não sejamos apenas ouvintes. Tiago, capítulo 1, verso 22. Você ouviu a passagem, ouviu aquela mensagem, e você tem que tomar uma decisão. Só ouvir por ouvir, isso não vai adiantar. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa praticar a palavra de Deus. Devemos estudar a Bíblia para conhecermos a Deus e vivermos de maneira que Ele deseja. Você é cristão, você tomou uma decisão. Você foi salvo. Como é que você me diz agora que você não conhece a Deus? Talvez você não esteja meditando, você não esteja orando, você não esteja lendo a palavra de Deus. Porque aqui na palavra de Deus, na Bíblia, você deve ter uma Bíblia em casa. A palavra de Deus, ela vai lhe ensinar tudo sobre Deus. Tudo que Ele quer para a sua vida. Então, nós devemos estudar. Devemos ter um tempo, tirar um tempo. Você precisa tirar um tempo. Se você ainda não decidiu tirar um tempo, decida. Porque eu acredito que isso vai mudar muito a sua vida. Você vai ser transformado pela palavra de Deus. Você já parou para pensar que a Bíblia, a palavra de Deus, esse livro aqui, ó, a palavra de Deus, é um livro sem gravuras, sem atrativos, mas ele é o livro mais popular do mundo. Você já pensou nisso? Por que será que ele é um livro mais popular do mundo se aqui só tem letrinhas? Né? Por quê? Porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. E ela tem o poder espiritual. E é o manual de sobrevivência de todo ser humano. Olha só, é a palavra de Deus, é o manual. Né? É o manual de sobrevivência. Eu lembro quando eu estava no quartel, que eu era militar, quando eu fui para a sobrevivência, eles deram para a gente instruções, né, de como sobreviver na selva, de como sobreviver a temperaturas bem extremas, né, a uma vida bem extrema mesmo, de fome, passando fome, como conseguir água em meio à selva, né, como sobreviver. Nós tínhamos essas instruções de como você chegar ali e reconhecer um local onde tem água, né, de como conseguir caçar algum animal. Tudo isso eram instruções que nós tínhamos de como sobreviver naquela selva. Da mesma forma, a Bíblia, ela lhe dá instruções de como sobreviver nesse mundo perdido, cheio de pecado. Tudo bem? Costuma-se dizer assim, que o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia, ela se cumpre no mundo. Porque a palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas nenhuma palavra, nenhuma vírgula da palavra de Deus, ela vai deixar de ser cumprida. Ela vai se cumprir. Os estudiosos concordam de que a Bíblia, de tudo que aconteceu na Bíblia, os fatos históricos, os fatos geográficos, tudo são fatos verídicos que realmente aconteceram. Eles estão chegando a essa conclusão, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, como a gente sempre costuma falar ali no ensinamento das crianças. É a verdade, é 100% verdade, aqui não contém mentira. E só agora, né, os estudiosos, os cientistas estão descobrindo isso aí, que a Bíblia, ela é a verdade, ela contém a verdade. Deus nos deu este livro, a Bíblia, e Ele espera que nós venhamos a ler essa palavra e a estudarmos ela. Sendo a revelação de Deus, a Bíblia deve ser o nosso objeto de estudo, de meditação e de análise. Muitas das vezes, quando eu estou ali no meu grupo de amigos, sabe o que acontece? Alguém chega comigo e diz assim, eu não consegui meditar, eu não consegui ler a palavra de Deus. A minha vida foi assim, um turbilhão na semana, e eu não consegui ler, eu não consegui meditar. E sabe o que eu digo para essa pessoa? Puxa vida, nesse turbilhão, nessas 24 horas que Deus te deu, você não tirou 20 minutos sequer da palavra de Deus? Aí eu pergunto para você, né, eu falo com esse irmão, eu pergunto para você, você deixou de se alimentar nesse turbilhão que você viveu na semana? E a pessoa diz assim de cabeça baixa, não. Pois é, mas você deixou de se alimentar espiritualmente. E isso aí vai fazer você pecar constantemente. Você vai ficar longe de Deus e mais próximo do pecado. Porque a Bíblia, ela nos aproxima
de Deus e nos afasta do pecado. Sendo a revelação de Deus, a Bíblia deve ser o nosso objeto de estudo, meditação e análise. E quando nós dizemos que a Bíblia é a revelação de Deus, queremos dizer que é através dela que Deus se revelou a nós. Através da palavra de Deus, a Bíblia, que Deus se revela a mim e a você. Portanto, nunca deixe de falar as palavras deste livro da lei, Josué 1:8, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Quer? Tenho certeza que sim. Olha aqui o segredo. Meditar, ler a palavra de Deus. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Salmos capítulo 1, verso 2 e 3. E nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhagens não murcham. Tudo que essa pessoa faz, prospera. Quer prosperar, meu irmão? Quer que tudo que você faça tenha sucesso? Quer? Então medite na palavra de Deus. Tire um tempo, se você não tomou essa decisão, tome. Tome esse tempo, tome essa decisão de meditar. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. Ela tem poder espiritual e é o manual de sobrevivência de todo ser humano. Então, todas as vezes que você tiver com uma necessidade especial, que você quer realmente fazer a vontade de Deus, sabe o que você tem que fazer? Presta atenção. Você precisa usar esse manual como sua emergência, e você tem que quebrar. E você tem que ter o manual da palavra de Deus na sua mão, para que Deus possa falar com você e que você possa obedecer e ter sucesso na sua vida. E agora vamos para as nossas tarefas. Anote aí, para você não deixar de fazer, não esqueça de mandar para o número do CENIB Criativo, hein? Tarefa número 1, ler Mateus 5 e citar as 8 bem-aventuranças com as suas recompensas. Entendeu? Vai anotar as 8 bem-aventuranças com as suas recompensas. Tarefa número 2, escreva em seu caderno os 5 princípios da meditação. Você vai pegar os 5 princípios e escrever no seu caderno. Por exemplo, primeiro princípio, selecionar as passagens relacionadas às necessidades pessoais, entendeu? Então, você vai fazer os 5 princípios. E terceira tarefa de hoje, sobre espiritualizar de mais um versículo ou uma passagem bíblica. É correto fazer isso? Vamos lá, vou falar de novo, hein? Sobre espiritualizar de mais um versículo ou uma passagem bíblica. É correto fazer isso? Sim ou não? Justifique a sua resposta, tá bom? Então, essa é a nossa tarefa de hoje e até a próxima. Que Deus abençoe.